Você estava falando dessa questão da M. Dias Branco, também você falou de frigorífico aí sofrendo com essa questão, e a gente vê ainda nessa discussão de inflação, né, as commodities sofrendo bastante com essa questão, né, sejam as commodities agrícolas, o minério de ferro, o petróleo sofrendo alguma questão inflacionária ali também, e isso, claro, em reação em cadeia, afeta a M. Dias Branco, afeta frigorífico, afeta Petrobras, Vale, enfim, todas essas empresas, né, e aí eu queria entender como que você está vendo essa questão das commodities, né, essa pressão inflacionária em cima das commodities, e também as empresas que negociam essas matérias-primas aí, né? Como que você está vendo se isso tende a ser um pouco mais, menos temporário, na verdade, né? Uma coisa um pouco mais perene, uma coisa que vá se alongar aí para os próximos meses, para os próximos anos também, como muita gente está falando desse super ciclo de commodities. Então, seria uma forma, nessa sua filosofia, nesse seu entendimento, até de proteger da inflação, buscar empresas que consigam fazer essa movimentação também nas commodities? Claro. Eu acho que a nossa visão nesse sentido aí é o seguinte: eu acho que commodity tem que analisar caso a caso, né? Então, a gente aqui gosta sempre de olhar, a commodity ela tem naturalmente a sua oscilação, né? A gente gosta sempre de olhar o que está precificado, né? Qual que é o minério de ferro que a Vale hoje está precificando no longo prazo, qual que é o preço de celulose que a Suzano está precificando no longo prazo. A gente gosta muito de olhar desse jeito porque nos dá uma ideia de margem de segurança versus o preço atual, né? Porque a gente brinca muito que commodity você vende quando está barato e compra quando está caro, né? Por conta dessa inversão de ciclo. Mas qual que é a nossa visão aqui, né? Essa pergunta talvez seja a pergunta que o mercado de maneira geral está se fazendo, né? Esse reflation trade aí, né? Ou seja, essa alta das commodities é algo perene, está associado a um superciclo, etc. A nossa visão aqui, por tudo que a gente tem lido, não seria ainda um contexto de superciclo, tá? A gente acha que é um contexto de muito mais ruptura de oferta, tá? Associado ao enfraquecimento do dólar, tá? Então, assim, são duas questões que estão impactando na nossa visão os preços de commodities, né? E aí, óbvio, com momentos diferentes, né? As commodities metálicas andaram muito mais rápido, né? Foram muito mais rápidas em precificar esse cenário de ruptura de oferta versus uma demanda crescente. Já a commodity que a gente acha que é a commodity mais atrasada, que deve continuar se beneficiando da abertura dos mercados, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo é uma commodity que, à medida que os mercados abrem, a demanda vem de maneira mais consistente, portanto, tem aí um suporte para preço. Celulose, aí a gente tem que olhar um pouquinho para a China, né? Agrícolas, a gente tem que olhar muito para clima. A gente viveu um contexto climático bem desafiador e está vivendo agora, né? Ontem nós tivemos algumas geadas muito fortes ali na região do centro-sul do país, impactando canaviais, impactando lavouras de café, enfim. Então, assim, eu acho que tem que ser analisado contexto a contexto, né? Hoje nós temos uma única posição aqui no fundo em commodities, que é a Klabin, que na nossa visão é uma empresa que tem uma flexibilidade muito grande. Ela não é um 100% commodity, vamos falar assim, um play de commodity, né, como a Suzano. Ela tem uma flexibilidade muito grande para surfar o mercado de embalagens quando o mercado de celulose não está tão interessante. Então, ela tem essa flexibilidade, né? Então, é a única posição que nós temos em commodity hoje. Então, dito isso, como é que a gente está nesse movimento? Eu acho que os preços devem continuar se sustentando, né? Mas a gente acha que hoje a margem de segurança está menor, né? Então, quando a margem de segurança está menor, a gente espera um pouquinho mais para entender se a gente de fato vai ter essa inflação nos Estados Unidos mais forte em mão de obra, se as cadeias vão se ajustar de maneira mais rápida ou não, enfim, o que vai entrar de capacidade, porque a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a commodity sobe, vários projetos que não eram viáveis se tornam viáveis, né? E aí esses projetos começam a sair da gaveta. E saindo da gaveta é mais oferta que vem, e o mercado já costuma precificar isso lá na frente. Então,
commodity alta por muito tempo é um negócio que teria que ter um superciclo, e na nossa visão nós não estamos vivendo esse superciclo pelo lado da demanda, ou seja, um crescimento consistente como a gente teve na China no primeiro superciclo que nós vivemos.